Lula tira foto com bandeira da Palestina em conferência de cultura. Símbolo foi levado por poeta pernambucano Antônio Marinho. Olha só, é lindo, né? Você já começa a ver que tem lacração por toda parte aí, ó. Que defendeu o fim do genocídio. Genocídio, eu repito, a mesma coisa que eu falei quando eu estava mostrando a pauta no começo, vou fazer as aspas que o Poder 360 não fez, fim do genocídio em Gaza, e elogiou a postura do presidente em relação ao conflito. Temos uma subpauta relacionada a essa ainda. Líder do Hamas se diz honrado por declarações de Lula. Em vídeo exibido durante evento do PSOL, o terrorista disse que o Brasil é um dos países amigos da Palestina. Olha a merda, né? A merda que a gente está, né, atolado nela. Um terrorista, o líder de um grupo terrorista que assassina famílias, estupra mulheres, decapita bebês, queima eles em micro-ondas. O líder desse grupo terrorista fala que o Brasil é um amigo da Palestina. Esse é o lugar onde nós temos sido colocados internacionalmente por causa desse governo. Vou passar o primeiro comentário, o Rafael Sanzio. Estamos sem teu áudio, Rafa. O Lula deve estar muito seguro do que ele está fazendo, né? Já deve ter muito dinheiro em caixa, já deve ter uma amizade estreita aí com os ditadores e também a aliança com a Rússia, com o Irã. Deve estar muito seguro para estar fazendo isso, né? Quanto ao que o chefe do Hamas, que mora no Oriente, lá nos Emirados Árabes, ele não mora lá na Palestina, ele mora nos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes é conhecido porque quem teve oportunidade ou conhece lá ou já trabalhou com esse tipo de gente de forma não pejorativa, eu estou dizendo, sabe que o dinheiro ali é astronômico. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos deles, por exemplo, se você tem um produto que não é tão caro, você tem que vender para eles de forma muito cara, porque senão eles não compram, não tem valor. Talvez a aliança do Lula com os Emirados Árabes, com toda a galera ali daquela área ali que é contra Israel, deve estar realmente estreita, juntamente com a Rússia, porque não é possível que o Lula esteja provocando o mundo diante de realmente terroristas, são o que eles são. A gente sabe que não existe genocídio na Palestina, a gente sabe que existem pessoas sendo reféns de um grupo terrorista que tem a sua ideologia baseada no que a gente conhece de e vocês sabem o que? Zismo. Muito bem fundamentada nas ideias de René Guénon, Said Qutb e também do tio do Yasser Arafat, que eu nunca sei pronunciar o nome dele porque é bem difícil, né? O tio do Yasser Arafat, que era amigo íntimo. As relações dele com o cara do bigodinho eram estreitíssimas. Tanto que a gente vê todos os modus operandi do que aconteceu lá na Alemanha, justamente esse modus operandi, estou me equivocando na palavra, com essa forma de agir com os caras lá da Palestina, os terroristas islâmicos, vamos se dizer. Quando a gente percebe que isso está muito bem estreitado, a gente vai e entra dentro do contexto revolucionário, porque para um artista pernambucano, é claro que pernambucano, eu acho que ele é pernambucano. Eu não estou falando do povo do Nordeste, porque o povo do Nordeste é muito esperto e sabe o que está acontecendo. Só que eles são reféns da idiotização das massas que aconteceu ali no Nordeste. Tanto que o PT imperaria a pobreza gigantesca. Então, quando se trata dessas narrativas que o pai dos pobres aí só de fachada, porque o Lula é milionário. Inclusive, o filho dele limpava a jaula de zoológico, ele também se tornou milionário. Então, quando a gente percebe tudo isso, isso é muito bem arranjado. E fora que tem muito dinheiro envolvido nisso aí, que eu não vou entrar em detalhe nisso aí, mas tem muito dinheiro envolvido nisso aí, do qual o Lula tem segurança no que ele está fazendo. Então, e também ele está ganhando o abraço do povo, toda essa psicose global, essa dissonância cognitiva global que impera no mundo, é justamente para ganhar o apoio. Para vocês terem ideia, lá no Reino Unido, as pessoas estão com medo de andar nas ruas. Teve lá o caso dos brasileiros que estavam protestando no dia 25 ali,
um grupo de apoio ao Hamas foi lá atacar eles. E eles não têm medo. Até porque eles têm apoio do príncipe do rei Charles, agora, que é o primeiro rei muçulmano que a Inglaterra não oficialmente, é claro, mas que ele é muçulmano, ele é. Ele foi educado por um sufista iraniano que põe essas ideias islâmicas lá no Reino Unido. Claro que no final isso são interesses, né? Pois bem, para não me delongar muito nesses comentários, o Lula sabe muito bem o que ele está fazendo. Isso não é o acaso. Ele não é a favor do fim desses conflitos. Muito pelo contrário. Quanto mais conflitos, melhor, porque aí o projeto de poder do Lula e do Foro de São Paulo vai ganhar muito mais dinheiro, né? Dos globalistas e também dos revolucionários. Muito obrigado, Rafa. Passo o próximo comentário para o Cláudio Caivano. O Rafael fez uma linha temporal de explanação bastante interessante, né? E enquanto ele falava, eu fui tentar buscar as fotos que o Dilma elegido, esse aí, tem com o Yasser Arafat. Pois é, ele tem fotos com o suposto líder da Palestina, se é que existe, né? Se você for buscar lá na genealogia desses palestinos, vai saber que eles não têm uma origem, né? Na verdade, é uma série de povos árabes ali, banidos de seus territórios e que se juntaram. Agora, se os árabes estão tão preocupados com eles, por que não se juntam e dão um pedacinho de território longe da faixa de Gaza? É porque não há interesse. Obviamente, os interesses são maiores por trás disso, né? De quem alimenta. A mão que alimenta o jacaré não é aquele que está arriscando o seu próprio pé a ser comido pelo jacaré. Tem uma outra questão aí que o Rafael falou sobre o Irã, né, que é um aliado de sempre do Dilma elegido, e que, inclusive, logo na sua mudança aí de governo, né, no finalzinho de 2022, eles atracaram 2 corvetas aqui, acho que no porto do Rio de Janeiro. Ele também tem encontros com o Ayatollah Khomeini, que faz 30 anos que faleceu, e ele recentemente foi até lá para visitar o mausoléu do Ayatollah. Então ele demonstra claramente as suas origens, as suas amizades, de onde elas vêm, e obviamente isso demonstra o rumo, ou seja, para onde ele tenta levar essas amizades. Agora, para finalizar aqui, esses últimos acontecimentos, essas demonstrações com a bandeira palestina, nesses eventos, e as falas que ele tem exarado aí, a bel prazer, contrariando a maior parte do mundo cristão, tem um fundamento. É porque ele está, pelo amor de Deus, pedindo ajuda justamente a esses seus aliados. Esqueçam o Irã, jamais vai apoiar claramente e abertamente. Esqueçam outros países menores, mas fiquem mais ligados à China, por exemplo, fiquem mais ligados ao próprio Putin, embora não vá declarar claramente. São a esses que ele está pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem, porque eu traí os Estados Unidos. E quando você trai o maior país, a maior potência do mundo, vai ser cobrado, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado, Caivano. Passo o último comentário sobre essa primeira pauta para o Luiz. O que falar, né? Uma vergonha mundial, né? Uma vergonha internacional. O Lula ser elogiado, né? O Lula e nós, né? Porque o Lula é visto como nosso representante lá fora, né? O Lula e nós sermos elogiados, tratados como aliados pelo líder de uma organização terrorista que cometeu barbaridades outro dia, né? No dia 7 de outubro, e sendo protegido, né? Passar pano, etc, pelo Lula, que é o cara que deveria nos representar lá fora. É uma vergonha, é horrível. Acho que o Brasil nunca passou tanta vergonha mundial. Acho que é a coisa mais feia que o Brasil já fez lá fora. E o Lula, né, ele dobra a aposta, ele triplica a aposta porque não tem como voltar atrás. Ele gostaria de não ter dito isso. Eu tenho certeza que com a repercussão negativa que teve, tanto no mundo inteiro, no mundo civilizado, eu digo, né? Não estou falando de Bolívia, Colômbia, Cuba e Venezuela, que apoiaram o Lula, né? Os únicos países que apoiaram o Lula. Um mundo civilizado que o Lula tanto quer impressionar para garantir um prêmio Nobel da Paz aí, limpar de vez a imagem dele internacional. O mundo civilizado torceu o nariz para ele, né? O mundo civilizado já tinha torcido o nariz para o Lula quando ele falou aquelas besteiras sobre a Ucrânia e a Rússia. E agora, depois disso, quando ele chega e fala essa coisa
terrível de comparar, né, com o Holocausto, chamar de genocídio uma situação que claramente não é genocídio, o mundo civilizado torceu de vez o nariz para ele e ele teve assim uma reação muito grande aqui no Brasil também, né? Tanto é que pesquisas que inclusive têm um pezinho forte na esquerda colocaram mais de 70%, acho que 80% dos brasileiros não concordam com o que o Lula disse sobre, né, o conflito em Gaza, né? Comparou ao Holocausto, né? Um absurdo, uma canalice sem tamanho. Então, tudo isso nos envergonha demais, né? O Brasil hoje é refém de um maluco que é ligado a todos esses caras, né? Todos esses terroristas, né? Estados onde o terrorismo é criado, como o Irã, né? E também junto da China e junto da Rússia, que ajudam. Opa, nossa, o Stark quase derrubou aqui a luz. Não, então, junto da China e junto da Rússia, que praticamente também fomentam esse terrorismo mundial, né? O Lula nos envergonha fazendo isso. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse caso foi que o lado de propaganda da coisa, né? Porque assim que o Lula falou aquela besteira e foi defenestrado por todo mundo, né? Foi xingado por todo mundo, não sei se você se lembra, né? A internet, o Twitter, de um modo muito orgânico demais, muito orgânico e muito natural, né? Começou com aquele negócio, estamos com Lula, né? E você vê um monte de bot, né? E um monte de gente um monte de ministro do Lula postando isso, claro, obrigatório, senão vai ser demitido, tendo que apoiar o Lula, né? Um monte de bot botando estamos com Lula, hashtag, etc. Gente com 1 seguidor, com 0 seguidor, né? Colocando aquilo. Então você percebe nisso que o cara sentiu. Ele percebeu que a coisa ficou feia para ele, com o que ele falou, né? Ele não calculou direito, ele achava que ia chamar a atenção do mundo para ele com isso, mas ele chamou a atenção de um modo negativo, muito mais negativo do que ele esperava. Então ele colocou todo esse pessoal, né, para falar estou com Lula, e agora a gente percebe uma nova movimentação, né, para tentar aliviar ele. O que ele está fazendo? Está botando os artistas na jogada. Por quê? Nesse evento, né, ele anunciou os 16 bilhões para os artistas, né, em forma de lei Rouanet, né, que na verdade é só um modo de calar as carpideiras de índio, né, que eles normalmente são quem começa a chorar e levantar a voz quando o índio morre ou quando tem queimada na Amazônia. Nunca tantos Yanomamis morreram, nunca a Amazônia teve tantas queimadas e esse pessoal está quietinho porque está com 16 bilhões de reais enfiados na boca, né, eles não conseguem falar, é muita nota de dinheiro na boca. Mas o interessante é que agora eles também foram convocados, pelo jeito, não só para ficarem quietos sobre a Amazônia e os Yanomamis, mas também para falarem a favor do Lula na questão do Hamas da Palestina. Não só o Lula ergueu essa bandeira aí que o imbecil, o poeta imbecil aí jogou na galera, mas se a gente parar para prestar atenção, faz uns dias o Caetano Veloso deu um show no Rio Grande do Sul, onde ele também pegou a bandeira da Palestina, né? Nada que esses caras fazem é de graça, nada que esses caras fazem é espontâneo, todo mundo está fazendo ao mesmo tempo, então a gente já pode chegar à conclusão de que o Lula falou, olha, 16 bilhões para vocês, mas vocês vão ter agora que me defender, porque está difícil. É basicamente isso que está acontecendo.